Tive de vir por estes lados e aproveitei para fazer-lhes uma visita. Chegou em boa hora, padre. Almoçará conosco. Vamos entrando. Já na sala, o idoso padre entregou o chapéu a Odete e despencou em uma cadeira. Depois, enfiando a mão na algibeira, retirou um lenço todo amassado e enxugou a transpiração abundante da testa, enquanto perguntava: como estão as coisas, senhora Virgínia? Por aí, nas outras propriedades, só se ouve reclamação. Espero que por aqui esteja melhor. Infelizmente não, padre Antônio. A falta de chuva tem castigado toda a região, e aqui não é diferente. A água está escassa, e os níveis do riacho e do lago baixaram bastante. Mas o que o senhor nos conta de novo? Ficamos aqui encerradas na fazenda e nada sabemos sobre o que acontece em Cruzeiro da Mata e na região. Pois vou lhes contar tudo e depois não digam que falou demais. Senhora Virgínia, a Matilde ganhou um novo bebê. Não diga, padre Antônio. Que maravilha! Fazia muitos anos que ela desejava ter mais um filho e não conseguia. Preciso ir visitá-la. A sua amiga Esmeralda vai casar-se, sinhazinha Maria Eugênia. Quem é o noivo, padre? O José Bitela. Caí na risada, sem poder acreditar. Mas justamente ele, padre Antônio. Ela não suportava a presença dele. As coisas mudam, minha filha. Estávamos assim conversando, despreocupadamente, quando Odete veio avisar que o almoço estava pronto. Dirigimos-nos para a sala de refeições, serenos e bem-humorados. 21. Novos desatinos. Desde a vinda de Guilherme à nossa fazenda, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse o segredo que trazia guardado dentro de mim. O temor de que tudo viesse à tona deixava-me insegura e angustiada. Todavia, a presença de Padre Antônio em nossa casa fez-me espairecer um pouco as ideias. Ele era um homem que gostava de conversar e, para nós, que quase não saímos da fazenda, uma fonte perene de novidades, pois suas vindas tinham o dom de nos colocar a par do que estava acontecendo fora dos limites da nossa propriedade. Sentados à mesa, conversávamos descontraídos. Aceita mais um pouquinho do guisado, padre? Perguntou gentilmente minha mãe. Entre uma garfada e outra, padre Antônio disse: Florência é a melhor cozinheira da região. Estes quitutes estão divinos, sinha Virgínia. Tudo está perfeito. Porém, o assado com farofa, o meu prato predileto, está supimpa. Ele fez uma pausa, limpou a boca com o guardanapo e declinou com um sorriso, enquanto, de mãos postas, olhava para o alto. Agradeço-lhe, mas não devo aceitar mais nada, sinha Virgínia. Estou satisfeito. Não devo entregar-me ao pecado da gula, ainda mais quando sei que as sobremesas aqui são sempre tentadoras. Mamãe também sorriu. De vez em quando não tem importância, padre. O senhor vem tão poucas vezes nos visitar. Mas, se realmente está satisfeito. Com um gesto, mamãe deu ordem a Odete para tirar a mesa. Em seguida, vieram as sobremesas, compotas, frutas, doces e doce de leite cremoso, como acompanhamento, queijo branco. Ao ver os doces, o religioso arregalou os olhos e novamente elevou as mãos postas com um olhar súplice, como que pedindo antecipado perdão a Deus pelo pecado que ia cometer. Quando a escrava se aproximou para servi-lo, ele pediu: Odete, minha filha, sirva-me só um pouquinho. Pretendo experimentar todos eles. E que o Senhor me perdoe. Depois, terei de fazer penitência. E mergulhou nos saborosos doces que ali estavam na mesa. Logo depois nos levantamos e passamos para a sala de visitas, onde seria servido o café, que o velho pároco não dispensava. Com a xícara na mão, o religioso saboreava o café. Ao terminar, ele comentou: Encontrei-me com Guilherme outro dia na cidade e ele contou-me que irão receber visitas na fazenda Santa Clara. Ah, sim. E que visitas são essas, padre? Indagou minha mãe. Um casal de amigos que mora na França. O nome deles seria Marie e Pierre Legrand, padre Antônio. Sugeri. Exatamente, minha filha. Você os conhece? Sim, padre. Quando viajei com Guilherme em lua de mel, fiquei conhecendo esse casal.
São pessoas muito agradáveis e simpáticas. Estranho Guilherme não ter me falado sobre isso quando aqui esteve, murmurou minha mãe, pensativa. Com certeza deve ter se esquecido. Bem, não posso demorar-me. Tenho outras propriedades para visitar. Descanse um pouquinho, padre. O sol está tão quente. Ah, minha filha. Não sabe como gostaria de cochilar um pouco na rede da varanda. Contudo, meu tempo hoje é realmente curto. Bem, se assim. Não o prendo por mais tempo. Todavia, espero que venha outro dia, Padre Antônio. Preciso que reze uma missa pela alma de meu falecido marido, e com tempo para visitar a senzala, abençoar casamentos e batizar as crianças que nasceram. Com muito gosto, Sinhá Virgínia. Virei no primeiro domingo do próximo mês, sem falta. Pode preparar tudo. Excelente, Padre Antônio. Será um dia especial para todos nós aqui da fazenda. Faremos uma grande festa. Nesse momento, mamãe fez um leve sinal para Odete, que entendeu perfeitamente. Como de hábito, sempre que o religioso vinha à fazenda, retornava levando sacos de alimentos e uma quantia em dinheiro para as despesas da igreja. Quando saía da casa grande, Florência, Odete e os outros escravos se aproximaram para despedir-se do padre. Com a charrete devidamente carregada, ele partiu abençoando a todos. Quando a charrete do padre desapareceu na curva da estrada, entrei em casa, voltando a lembrar do meu problema, ainda mais que ele contou sobre seu encontro com Guilherme. Então Maria e Pierre viriam ao Brasil. Mais do que nunca me sentia insegura e angustiada. Maria tinha dons estranhos. E se ela descobrisse meu segredo e contasse a Guilherme? Refleti bastante e decidi, precisava destruir as provas do meu crime. E a única pessoa que poderia denunciar-me era Miguel. Assim, não tinha saída. Imprescindível dar um jeito no meu cúmplice. Mas, como? Durante horas não fiz outra coisa senão pensar. Até que tive uma ideia. Havia um escravo na fazenda chamado Josias, o cocheiro que nos levara até o porto, no Rio de Janeiro. Algum tempo depois, ele passara a beber e adquirir a péssima reputação. Ele bebia, brigava com os outros escravos e criava caso com todo mundo. Em virtude disso, ele perdera o posto de cocheiro para Tommy, que inspirava mais confiança. Depois disso, passara a beber ainda mais, degradando-se a cada dia. Sim. Josias. Por que não? Certamente ele não se negaria a prestar-me um favor em troca de um pouco de dinheiro. Depois eu daria um sumiço nele. Tendo decidido o que fazer, mandei um garoto chamá-lo para conversar comigo no caramanchão de rosas. Josias chegou todo sem jeito. Sinhazinha Maria Eugênia mandou me chamar? Sim, Josias. Gostaria de ganhar uma boa soma em dinheiro? Os olhos do servo brilharam de cobiça, e ele respondeu sem demora, sim, Sinhazinha. O que preciso fazer? Assim a manda e eu obedeço. Estaria disposto a fazer qualquer coisa. Sim, Sinhá. Então, preciso que acabe com Miguel. Ele fitou-me em dúvida sobre o que acreditava ter ouvido. Depois perguntou, não sei se entendi bem, Sinhá. Entendeu muito bem, Josias. Quero que mate Miguel. Mas por quê, Sinhá? O pobre coitado está doido e não faz mal a ninguém. Por isso mesmo. Se ele está louco, para que viver? A vida deve ser-lhe um fardo demasiadamente pesado. Afinal, aceita ou não a incumbência? Se não aceitar, outro fará e você perderá um bom dinheiro. Ele baixou a cabeça, resignado, diante das vantagens que teria. Se é assim, aceito, Sinhá. O que devo fazer? Isso é com você. Mas preste atenção. Quero que pareça natural, um acidente talvez. Quem sabe poderia usar um chá. Com tantas ervas venenosas pelo campo, não seria difícil que ele morresse envenenado. Muito bem, Sinhá. E quando receberei a recompensa? Após a execução do serviço. Voltaremos a nos encontrar aqui e receberá o que lhe prometi. Só uma coisa eu exijo. O que, Sinhá? Que você desapareça no mundo. O dinheiro fatalmente despertará suspeita nos demais escravos. Assim,
O melhor que tem a fazer é fugir e procurar abrigo longe daqui. Josias vibrou de alegria e entusiasmo. Seus olhos umedeceram-se. Sinhazinha Maria Eugênia está me dando a liberdade. Não serei caçado. É verdade que serei livre. Sim, Josias, desde que cumpra a sua parte no combinado. Mantenha segredo. E se alguém ficar sabendo sobre esse nosso acordo, se você contar isso a quem quer que seja, sua vida não valerá nada. Mandarei caçá-lo como um animal. Ouviu bem? Sim, sim, a Maria Eugênia. Fique tranquila. Farei o serviço de modo a não despertar suspeitas. Ninguém ficará sabendo. Ótimo. Agora vá. Irei em seguida. Não quero que nos vejam juntos. O negro agradeceu e saiu do caramanchão, não sem antes examinar se alguém estaria nas imediações. Permaneci mais um tempo, saboreando minha decisão e a maneira como resolveria o assunto. Depois, saí também, abrindo a sombrinha e caminhando lentamente de volta para casa. Ninguém nos vira. Aquele recanto do jardim era pouco frequentado e por isso mesmo eu escolhera. Olhei para o alto. O sol intenso ainda brilhava no céu, mas pesadas nuvens se adensavam ao longe. O vento começou a soprar e nuvens negras aproximavam-se, rápidas. Apressei meu passo, e em breve tudo escureceu. Ao chegar à casa grande, a ventania arrancou a sombrinha de minhas mãos, arrastando-a para longe. Corri para dentro, buscando abrigo seguro, enquanto as escravas fechavam as janelas e corriam o ferrolho nas portas. Graças a Deus, filha, que chegou. O dia escureceu e, como tardava, fiquei preocupada com você. Estava no caramanchão, mamãe, e não percebi que o tempo havia mudado. Após uma estiagem demorada, são comuns grandes tempestades. Que o Senhor nos ajude. Ainda era dia, mas as luzes foram acesas. Em breve, uma faísca cortou os ares, seguida do estrondo do trovão. Abraçadas, permanecemos rezando para que nada de mal acontecesse a todos nós. Os escravos que trabalhavam dentro de casa também se aproximaram temerosos, permanecendo no chão, a nosso lado, como se nossa presença pudesse protegê-los da fúria da tempestade. Na verdade, eu estava apavorado e não poderia proteger ninguém. O medo que eu sentia era muito maior do que se poderia imaginar. Era a consciência culpada que não me dava paz. Sentia como se Deus soubesse o que eu havia feito e estivesse me castigando. Algumas horas depois, o temporal diminuiu, transformando-se em uma chuva pesada, mas sem ventos, e todos relaxaram, voltando para suas atividades. Na manhã seguinte, o céu continuava nublado, mas havia parado de chover. Tudo estava molhado e as poças se acumulavam aqui e ali. Roque veio dar contas à minha mãe dos estragos ocorridos na noite anterior. Sim, a Virgínia, uma parte da cerca foi derrubada, o paiol foi destelhado e molhou tudo que estava dentro. 3 árvores, das mais velhas, caíram e existe muita sujeira para todo lado. Ah, e uma carroça ficou emborcada. Por enquanto é isso que pude verificar. Se souber de mais alguma coisa, comunicarei à senhora. Com os animais, tudo bem? Sim, sem problemas. Então, Roque, trate de reparar ainda hoje os estragos, com a maior rapidez. Como nada poderão fazer na lavoura, convoque todos os escravos disponíveis. As nuvens carregadas indicam que ainda poderá chover, concluí olhando para o céu, preocupada. Sim, sim, farei isso, pode ficar descansada. Outra coisa, Roque. Procure saber se Miguel está bem. Pode ter acontecido alguma coisa com ele, vivendo assim ao relento. Sim, sim. Naquele momento, uma ideia me surgiu na mente desequilibrada. Sabia onde Josias costumava trabalhar. Era no galpão, empilhando os sacos de açúcar que vinham do engenho. Ligeira, corri até lá e falei a Josias, em voz baixa para que só ele pudesse escutar. Não podemos perder essa oportunidade que se nos apresenta. A tempestade fez muitos estragos, e não seria difícil que ele tivesse sido atingido. Vá, agora mesmo. Corri e faça o que lhe compete. Mas sinhazinha, e se o feitor der pela minha falta? Ele vai colocar-me no tronco.
Obedeça às minhas ordens. Deixe que do feitor, eu cuido. Sim, sinhazinha. Estou indo. Só voltarei com o serviço terminado. E aí de você se não fizer o que combinamos. Ele saiu rápido como uma flecha. Mais tarde, mamãe e eu estávamos sentadas na sala, quando se aproximou Roque, o capataz, revirando o chapéu nas mãos. O que houve, Roque? Quis saber minha mãe. Sim, a Virgínia, seus temores tinham fundamento. Como a senhora ordenou, fui até a gruta onde Miguel costuma se abrigar, e ele lá não estava. Procurei em torno sem descanso. Nada, sem resultado. Até que, de repente, o encontrei caído no meio do mato. Estava com uma ferida aberta na cabeça, provavelmente feita por um galho de árvore derrubado durante a tempestade. E como está ele? Indagou minha mãe. Morto, sim é. O semblante de minha mãe nublou-se de dor. Ah, pobre Miguel. Que infelicidade. Os demais já sabem. Não, sim é. Quis dar-lhe a notícia em primeira mão. Agora vou até a senzala contar para os outros escravos o que aconteceu. Providência é tudo para o velório e o sepultamento, Roque. Sim, sim é. Pode deixar por minha conta. Mais alguma coisa? Não, Roque. Pode ir. Somente então minha mãe se deu conta da minha presença. Você ouviu, filha? Miguel está morto. Sim, mamãe. Todavia, não se perde grande coisa. Ele não estava bem mesmo. Não fale assim, Maria Eugênia. Miguel sempre foi um rapaz bom, digno e trabalhador. Eu sei, mamãe, mas estava completamente louco. Vale a pena viver assim? Cale-se, filha. Que Deus não a ouça. Só o Criador tem o direito de decidir se devemos viver ou não. Exatamente, mamãe. Foi um acidente causado pela tempestade. Isso não mostra que o senhor achou melhor que ele morresse. Talvez você tenha razão. Acha que devemos rezar por ele, mamãe? Claro, filha. Escravo tem alma? Que pergunta. É claro que tem alma, Maria Eugênia. Não sei. Há pessoas que não acreditam que eles tenham alma. E por que não? Eles são seres humanos como nós. Bem, isso agora não importa. Vou até a capela rezar pela alma dele. Faça isso, minha querida. Faça isso. Deixei a sala, encaminhando-me para o local da casa onde tínhamos um altar e onde costumávamos rezar. Na verdade, eu não queria que alguém percebesse que eu estava contente com a morte de Miguel. Ajoelhei-me e, de mãos postas, rezei, não pela alma do escravo morto, mas em agradecimento a Deus por ter resolvido o meu problema. Na minha inconsciência, julgava que aprovera a Deus proteger-me dos meus desatinos, retirando a presença de Miguel que tanto mal poderia me fazer, se alguém ficasse sabendo dos meus erros. Julgava, na minha insanidade, ser infinitamente superior às outras pessoas, especialmente a um cativo como Miguel, e, desse modo, não tinha dúvidas de que o Senhor, entre um escravo e mim, certamente agiria a meu favor. Ainda aí sempre vigorava em mim o orgulho e o egoísmo, que me levaram a cometer tanto mal no passado, por julgar-me acima das outras pessoas. Alguns dias depois, enquanto passeava pelo jardim, fui abordada por Josias, que me cruzou à frente, impedindo-me de prosseguir. Estranhei o comportamento dele. O que deseja, Josias? Sinhazinha não está esquecendo de algo? Esquecendo de quê? Do nosso acordo. Não se lembra de que eu receberia certa importância depois de executar suas ordens. Ah! Isso! Exatamente, sim é. Preciso partir, mas não antes de receber o que fiz por merecer. Está bem. Espere-me à noite perto da figueira. Apesar de bem próximo da casa grande, é local deserto e poderemos conversar sem testemunhas. Estarei lá. Não esqueça meu dinheiro, sim é. Oh! Insolente! Está me ameaçando? Não, sim é. Lembrando, apenas. Fiz meia volta e retornei por onde tinha vindo. Não gostará do jeito dele, do seu atrevimento. Melhor seria mesmo que ele desaparecesse de uma vez por todas. Mais tarde, depois que o céu escurecera por completo e tudo era silêncio na fazenda,
Ainda dei um tempo para que todos dormissem. Depois, coloquei um manto sobre a camisola, calcei os chinelos e esgueirei-me para fora do meu quarto. Desci as escadas e entrei na sala, que era o escritório de meu pai quando ainda vivo. Em seguida, dirigi-me até uma parede, atrás da mesa, onde havia um belo quadro a óleo com a imagem de meu pai no vigor da idade, em uma moldura primorosa. Procurando não fazer barulho, retirei o quadro da parede, colocando-o no chão. Atrás do quadro, havia um nicho com uma portinhola. Abri a gaveta da grande mesa e, de um fundo falso, retirei uma chave que abriu a portinhola do cofre. Ali havia muitos documentos importantes, moedas de ouro em uma caixa e joias em outra. Peguei um pouco de moedas, despejei em um pequeno saco e fechei cuidadosamente a abertura, depositando a chave no mesmo lugar. Recoloquei o quadro na parede e saí do escritório. Em seguida, com cuidado, abri uma porta que dava para o lado do pomar. Olhei em torno. Tudo estava tranquilo. Caminhei até a figueira, quase encostada na parede do casarão. Mesmo no escuro, pude vê-lo. Esperava-me. Entreguei-lhe o saco de moedas e vi que seus olhos brilharam de cobiça ao ver seu tesouro. Mostrei-lhe outro saco maior que preparara com antecedência e deixara escondido entre as raízes da figueira. Já que pela sua condição de escravo não poderá andar por lugares movimentados com o risco de ser preso, preparei alguns alimentos para você levar. Mas assim disse que eu não seria caçado. E não será. Nada farei para lhe impedir a viagem. Todavia, se alguém o encontrar, poderá julgar que é um fugitivo e criar-lhe problemas. Assim, viaje à noite e esconda-se durante o dia. Obrigado. Adeus, Sinhá Maria Eugênia. Nunca mais apareça por aqui. Estamos quites. Dei meia volta e retornei sobre meus passos, mas ainda pude ouvir o ruído que ele fez caminhando até o cavalo. Montou e escutei, com alívio, os passos do animal que se afastava. Respirei profundamente, satisfeita. Sentia-me segura e livre de preocupações. Agora, ninguém mais conhecia meu segredo. 22. Reencontrando amigos. Entrei em casa sorrateiramente e dirigi-me até a cozinha. Estava satisfeita. Meus planos corriam bem. Ninguém mais poderia acusar-me de nada. Nisso, ouvi uma voz na penumbra do corredor. O que a Sinhazinha está fazendo aqui em uma hora dessas? Dei um pulo e quase caí sobre uma cadeira. Aí, Dinha. Quase me mata de susto, gritei, levando a mão ao peito, onde o coração batia acelerado. Perdão, Maria Eugênia. Estava com dificuldade para dormir e, como ouvi passos, vim verificar quem era. Também eu não consegui dormir. Assim, desci para tomar uma caneca de leite. Vou esquentá-lo para a Sinhazinha. O fogão ainda tem brasas. Dinha esquentou o leite e serviu-me um pedaço de bolo de fubá. Coma também, Dinha. O bolo da Florência está ótimo. A ama serviu-se de bolo, pegou um pouco de leite e sentamo-nos, ficando a conversar por um quarto de hora. Depois, comecei a bocejar e ela me disse, melhor se recolher, Sinhazinha, que o sono está chegando. Acompanhou-me até o quarto e só se afastou quando me viu no leito. Boa noite, Maria Eugênia. Boa noite, Dinha. A ama estava quase saindo do quarto, quando perguntei, Dinha, você está sempre muito triste. Ainda sente falta da Ritinha? Ela voltou-se surpresa, e vi que seus olhos se encheram de lágrimas, que não chegaram a cair. Estou triste sim, Sinhazinha. Não é fácil perder uma filha, a única que o Senhor me concedeu. Agora, só tenho a você, que considero minha filha pelo coração. Naquele momento, percebi a enormidade da minha infâmia, destruindo a felicidade daquela mulher que, durante toda a vida, só me fizeram bem. Boa noite, Dinha, murmurei com voz sumida. Após ficar só, na penumbra do quarto, pus-me a pensar, e a pouca consciência que me brilhara na mente desapareceu, substituída pelo velho orgulho que se contrapunha, mas não faz mais do que sua obrigação tratando-me bem e amando-me. Afinal, é escrava, e essa é sua função. Virei para o lado, puxei as cobertas até a cabeça e fechei os olhos.
Não queria mais pensar em nada. Como supunha que ninguém mais poderia me acusar, julgava-me livre e a salvo de qualquer problema futuro. Entretanto, as sementes que plantamos brotam e frutificam, sejam elas boas ou más. Chegando a hora da colheita, somos obrigados a encarar o produto das nossas ações, gostando ou não. Alguns dias depois, vi ao longe, na estrada, um cavaleiro que se aproximava. Era um escravo, portador de uma carta convite de Eleonora Cerqueira, mãe de Guilherme. Mamãe abriu o envelope e um delicado perfume a envolveu. Tirando a folha, não pôde deixar de admirar a letra inclinada, firme e bonita. Leu em voz alta. A senhora Virgínia de Albuquerque Figueroa. Querida amiga, temos o prazer de convidá-la, e a nossa Maria Eugênia, para passar o próximo domingo na Fazenda Santa Clara. Há alguns dias, recebemos hóspedes da França e faremos muito gosto com sua presença. Nessa oportunidade, terá a satisfação de conhecer o distinto casal Legrand, e sua filha Maria Eugênia, de rever amigos franceses. Rogo-lhe que venha o mais cedo que puder, para gozarmos o prazer da sua companhia por mais tempo. Atenciosamente, Leonora Alves Cerqueira. Após ler o convite, surpresa e animada, mamãe se pôs a fazer mil planos, enquanto eu, calada, pensava. Então, Maria e Pierre haviam chegado. Quem são esses hóspedes, que ela afirma serem seus amigos, filha? Maria e Pierre, mamãe. São amigos de Guilherme desde a época em que ele estudava na França, respondi, entediada. E como são eles? Simpáticos e alegres. Boas pessoas. A senhora vai gostar deles. Mamãe saiu da sala toda entusiasmada. Era natural. Nossa vida tornara-se monótona, sem atrativos, pois raramente saímos da fazenda Santa Genoveva. Fora-se o tempo em que abríamos nossas portas para receber os amigos em festas, saraus ou banquetes, ocasiões em que a casa grande se enchia de luzes e movimento. Desse modo, qualquer mudança era bem-vinda. Quanto a mim, de pronto pensei em não ir. Sabia que Leonora não morria de amores por mim e incluíra-me no convite apenas porque não o poderia evitar. Seria uma falta de delicadeza imperdoável, já que nossa família resumia-se a nós duas. Por outro lado, eu sentia apreço por Pierre, mas não ficaria à vontade na presença de Mari. De qualquer forma, se eu não fosse, poderia parecer descortês e talvez provocar mais comentários sobre minha pessoa. Assim, após muito refletir, decidi comparecer. E tendo decidido, faria questão de estar com a melhor das aparências, alegre, sorridente e esbanjando simpatia. A reunião seria no domingo. Era uma quarta-feira. Assim, teríamos 3 dias inteiros para os preparativos. Foi um período de muita agitação. No dia aprazado, coloquei um vestido novo, branco com detalhes em azul, que chegara havia pouco da modista. Para finalizar a toalete, Dinha colocou-me no pescoço uma correntinha de ouro da qual pendia um camafeu, e brincos iguais. Nos pés, delicadas botinas de couro brancas, presas na lateral por uma fileira de botões. A ama penteou meus cabelos com capricho. Coloquei um chapéu de palha branca trançada, preso ao pescoço com uma fita azul. Está realmente muito bela, Maria Eugênia. Mirei-me no espelho examinando-me com olhos críticos. Acha mesmo? Estou muito pálida. Colori os lábios com uma pasta carmina e depois levei os dedos indicador e médio à boca, e, em seguida, delicadamente bati com eles nas bochechas, o que colocou um leve colorido em minhas faces. Ah, melhorou. Mamãe está pronta, Dinha? Creio que sim, sinhazinha. Muito bem. Então vamos. Desci as escadarias. Minha mãe já aguardava na sala. Sorriu ao ver-me. Está encantadora, filha. A senhora também, mamãe. Minha mãe colocara um vestido verde musgo, discreto e elegante, como convinha a uma viúva. No pescoço, uma colar de pérolas e nas orelhas brincos iguais. Seus cabelos, penteados com capricho, escondiam-se sob um chapéu de abas largas na cor do vestido. Estava radiante. Tomamos assento no coche que já nos esperava à porta. O escravo Tommy,
que nos conduziria até a fazenda Santa Clara, estava a postos, todo orgulhoso no seu traje novo, composto de calças pretas, camisa branca, colete vermelho e um chapéu na cabeça. O veículo alegremente rodou pela estrada rumo à fazenda de meus ex-sogros. 1 hora depois nos aproximamos da entrada da propriedade, marcada por um grande portão de madeira, encimado por trepadeiras floridas. No meio das flores, havia uma placa também de madeira, onde se lia, Fazenda Santa Clara. Rodamos por um caminho ladeado de árvores até a sede da fazenda, onde Guilherme e sua mãe nos aguardavam à entrada da casa grande. Minha mãe e a senhora Leonora se cumprimentaram com carinho, satisfeitas de estarem juntas. Guilherme e eu nos cumprimentamos de maneira civilizada. Sentia-me um tanto constrangida, pois um dia, na época da nossa separação, havia jurado nunca mais colocar os pés naquela fazenda. Assim, não pude deixar de notar seu sorriso irônico ao me receber, como se dissesse, afinal está aqui, mesmo contra sua vontade. Ao que eu, ao lhe estender a mão, de cabeça erguida, com um lindo sorriso no rosto, escorada no meu orgulho, parecia responder, estou aqui sim, mas muito melhor do que quando parti. Sinto-me ótima. Veja como estou bela. Tudo isso, porém, passou despercebido aos demais. Um pouco recuados, estavam Pierre e Marie Legrand. O tempo parecia não ter passado para eles. Estavam exatamente como eu os conhecera. Leonora apresentou-os à mamãe, querida Virgínia, estes são Pierre e Marie Legrand, amigos de Guilherme há muitos anos, e de Maria Eugênia também, pois se conheceram na França. Mamãe abriu seu melhor sorriso, estendendo-lhes a mão. Imenso prazer em conhecê-los pessoalmente, uma vez que já os conhecia de nome. Minha filha fez muitas referências a ambos. Boas, eu espero, brincou Maria bem-humorada. Sem dúvida. Sem dúvida. Adiantei-me, cumprimentando-os, prazer em revê-los, queridos amigos. Que bons ventos os trazem à nossa terra. Indaguei com interesse. Foi a vez de Pierre responder. Estávamos planejando viajar um pouco, quando recebi justamente uma carta de Guilherme convidando-nos para visitá-lo. Não resistimos e cá estamos. Nosso amigo Maurício manda-lhe lembranças. Ah, obrigada, respondi com um sorriso, embora a recordação daqueles dias passados em Paris não me fosse particularmente agradável. E o que estão achando da nossa terra? Indagou minha mãe. Maravilhosa. É um belo país, disse Marie, entusiasmada. Noto que domina muito bem a nossa língua, Sr. Pierre, comentou mamãe. Ele sorriu, explicando, Senhora Virgínia, na verdade sou brasileiro, nascido em Pernambuco, descendente de uma tradicional família holandesa, que desembarcou no Brasil na época da colonização, no século XVII. Ah! Então tudo se explica. Minha família criou raízes nesta bela terra, e aqui permaneceu, não retornando à pátria de origem, como fizeram outras famílias. Posteriormente, minha bisavó casou-se com um francês, o que justifica o sobrenome Legrand. Assim, cresci aqui, porém ainda muito jovem meus pais acharam por bem mandar-me estudar em Paris, onde me adaptei e estou até hoje. Guilherme e eu fomos colegas de faculdade e nos tornamos amigos, jamais deixando de nos corresponder. E sua família reside onde? Em uma pequena cidade próxima de Recife. Daqui, iremos visitar minha terra natal e rever minha família. Aliás, eles ainda não conhecem minha esposa. Devem estar com saudades. E a senhora, Marie? Tornou minha mãe. Sou francesa, nascida em uma pequena cidade do interior. Em busca de trabalho, meus pais se mudaram para Paris, onde cresci e, mais tarde, conheci Pierre, por quem me apaixonei. Sentamos-nos e continuamos a conversar. Eles nos colocaram a par do que estava acontecendo pela Europa e ficaram informados das notícias daqui, inclusive das ideias abolicionistas que se espalhavam por todo o país. Deixando Guilherme e eu conversando com nossos amigos visitantes, mamãe afastou-se com a Leonor em direção ao jardim de inverno, onde se sentaram em confortáveis bancos de madeira. O local era uma espécie de terraço ornamentado por plantas diversas, florido e extremamente agradável.
Após se acomodarem, Virgínia perguntou: Leonora, como está o Sr. Cerqueira? A anfitriã respirou fundo e seus olhos marejaram-se ao responder: nada bem, minha amiga. Apesar do tratamento, seu organismo não tem reagido como o médico esperava. Valentim sofre muito, as dores são intensas, o tempo todo. Pobrezinho. E os remédios? Certamente, ele toma medicamentos. Sim. Não obstante, pouco efeito eles produzem. Acalmam as dores por algum tempo, mas elas retornam com força total. Tenha fé em Deus, Leonora. Tudo há de melhorar. A dona da casa balançou a cabeça, concordando. Sim, Virgínia. Tenho confiança em que meu querido Valentim há de sarar. Essa é uma das razões que levou meu filho Guilherme a convidar Mária e Pierre para vir nos visitar. Mária tem alguns conhecimentos diferentes e faz um tratamento nada convencional. Não sei bem de que se trata, mas Guilherme acredita que poderá ajudar o pai em sua recuperação. Estou curiosa. Que tratamento será esse? Indagou minha mãe, surpresa. Também não sei, mas poderemos conversar sobre isso com Mari. Ela é uma pessoa simpática, sensível e agradável. Valentim gostou dela, o que é fundamental. Como você não ignora, meu esposo tem temperamento difícil. O que depõe a favor de sua hóspede. Também penso assim, Virgínia. Mais tarde, podemos tocar no assunto e pedir que Mária nos esclareça melhor. A propósito, terá ocasião de encontrar Valentim à hora do almoço. Conversaram mais um pouco, até que uma escrava veio avisar que a refeição estava pronta. Pode mandar servir, Luzia. Avise também os moços. Ergueram-se e dirigiram-se à sala de jantar, para onde nós, os jovens, também nos encaminhamos. Como a anfitriã não nos convidou para tomar assento, permanecemos de pé por alguns minutos. Entendi a razão ao ver, logo em seguida, dar entrada no salão o dono da casa, apoiado em um escravo. Ele foi conduzido até seu lugar, na cabeceira da mesa, cumprimentando a todos de maneira geral: boa tarde. Desculpem-me não poder recebê-los como deveria. Minhas condições não o permitem. Sejam bem-vindos ao nosso lar. Mamãe dirigiu-se a ele, cumprimentando-o sorridente: prazer em vê-lo, Sr. Cerqueira. Está com ótima aparência. Bondade sua, minha cara senhora Virgínia. Estou lutando para vencer. Igualmente cumprimentei o fazendeiro: como está, Sr. Cerqueira? Tenho muito gosto em vê-lo. Obrigado, Maria Eugênia. Seja bem-vinda. Mas, por favor, sentem-se. Vamos almoçar. Todos se acomodaram em torno da mesa e os escravos começaram a trazer as travessas com as iguarias. A refeição foi muito agradável. Os pratos estavam ótimos e a conversa descontraída. O dono da casa comeu rapidamente e retirou-se, apresentando suas desculpas: infelizmente, não posso ficar muito tempo fora do leito. As dores não me permitem. Mas, por favor, fiquem à vontade e aproveitem o dia, justificou-se. Não vai provar a sobremesa, querido? Lembrou Leonora. Obrigado. Estou satisfeito. O escravo que o trouxera aproximou-se e o levou para seus aposentos. Após sua saída, a conversa girou em torno das condições de saúde do dono da casa. Leonora, tirando um lencinho da algibeira, enxugou disfarçadamente uma lágrima que ameaçava cair, e comentou: como podem ver, meu esposo não é mais o homem que era até há pouco tempo. Dinâmico, trabalhador, cheio de energia. Agora, raramente sai do leito. Hoje o fez em homenagem às visitas. No entanto, Leonora, a aparência dele está ótima. Esperava encontrá-lo mais abatido, comentou minha mãe. Guilherme limpou os lábios com o guardanapo de linha e comentou: não se engane, cara senhora Virgínia. Manter a aparência custou-lhe intenso esforço. Quem o conhece bem percebe que meu pai estava com dores intensas. Normalmente, só se locomove na cadeira de rodas. Mas hoje, todos nós entendemos, penalizados, a situação do dono da casa, que não quis aparecer diante de seus convidados como um paralítico. E existe tratamento para esse mal, Guilherme? Indaguei. Infelizmente, Maria Eugênia,
pouco se pode fazer. A doença é traiçoeira e resistente aos tratamentos médicos. Lamento, murmurou mamãe, compadecida. Notando que o ambiente desandava para a tristeza, Leonora reagiu: não se preocupem, tudo está sendo feito e tenho grandes esperanças que Valentim se recupere. Agora, nada de tristezas. Estamos juntos e este é um momento feliz. Se todos já terminaram, vou mandar servir as sobremesas. Isso devolveu a alegria dos convidados, que sorriram satisfeitos, voltando a conversar entre si. As escravas trouxeram as sobremesas, frutas cristalizadas, compotas, além de doces cremosos, e, para acompanhar, queijo e creme de baunilha. Mari reclamou, bem-humorada: se eu soubesse que a sobremesa seria tão farta e irresistível, não teria almoçado tanto. Todos riram. Em seguida, Leonora convidou-os para tomarem o café na sala de visitas, após o que, como os convívrios estivessem satisfeitos, gentilmente colocou à disposição os quartos da casa, preparados para aqueles que desejassem repousar um pouco. Pierre e Guilherme não resistiram e, pedindo licença, dirigiram-se para seus aposentos, enquanto continuamos conversando. Leonora ainda insistiu: Virgínia, não gostaria de descansar um pouco? Deve estar cansada, por conta da viagem. Você também, Maria Eugênia, quer descansar? Agradeço-lhe, Leonora, mas prefiro aproveitar o tempo para conversar. Afinal, são tão raras as ocasiões em que podemos fazê-lo, afirmou minha mãe. Também não desejo deitar-me. Estou bem, obrigada. Considerei. No fundo, o que eu não queria era deixar as senhoras a sós com Mari. Temia que a francesinha comentasse os fatos ocorridos em Paris, sobre os quais minha mãe não tinha conhecimento. Quanto a Leonora, ignorava se Guilherme havia lhe contado. Assim, o mais prudente seria ficar por perto, e alerta. 23, na Fazenda Santa Clara. Dirigimos-nos para o jardim, conversando animadamente. A senhora Leonora conduziu-nos para aprazível recanto, localizado do lado direito da construção, onde havia uma pérgola ao qual chegamos por um caminho de pedras em meio ao gramado. Entremeadas de tufos de folhagens e flores silvestres, trepadeiras graciosas enrodilhavam-se e subiam pelos pilares de madeira. O fundo da pérgola se constituía da parede do casarão totalmente recoberta pela eira. Para completar, 3 confortáveis bancos também de madeira, colocados em formato de meia-lua, representavam um atraente convite para o repouso. Tudo muito agradável e tranquilo. Pássaros gorjeavam nas árvores mais próximas e borboletas multicores voavam de flor em flor. Lindo! Ainda não conhecia este lugar, exclamou Mari. Leonora sorriu, concordando. É meu local predileto. Venho para cá sempre que preciso pensar, tomar alguma decisão ou simplesmente descansar. Nessa hora do dia, especialmente, quando a sombra torna mais fresco e agradável, utilizo-o para minhas leituras. Eu permaneceria aqui por muitas horas sem me cansar. Este lugar transmite uma sensação de paz, de bem-estar, que eu não saberia explicar, comentou minha mãe. Sinto a mesma coisa. Por isso, também é aqui que, aproveitando a paz da natureza, penso em Deus e rezo. Considerou Leonora. Mari ponderou com leve sorriso. Faz sentido. Talvez seja essa a razão de ser um ambiente tão agradável. Tenho notado, através do tempo, que nossos pensamentos influenciaram a nós e o ambiente em que vivemos. Ao ouvir aquelas palavras, voltamo-nos para ela, surpresas. Permanecemos pensativas por alguns minutos, eu particularmente, que conhecia aquela pérgola e nunca vira nada de especial nela, sem entender a relação existente entre as duas coisas, até que a dona da casa, quebrando o silêncio, perguntou: cara Mari, posso fazer-lhe uma pergunta? Sem dúvida, querida Leonora. Se puder responder. Fui informada, por meu filho Guilherme, que você conhece um tratamento que poderia ajudar meu marido Valentim. Isso é verdade? Com serenidade, Mari respondeu: durante vários anos da minha vida, tenho buscado e estudado assuntos diferentes, para entender o que se passa conosco, seres humanos. Como assim? Poderia se explicar melhor, Mari?
A francesinha pensou um pouco e seus olhos azuis focalizaram um ponto ao longe, como se buscasse na memória a melhor maneira para expor suas ideias. Depois, começou a falar. Desde criança, sempre me preocupou a diferença que existe entre as pessoas. Porque aquele homem sofre tanto, enquanto outros estão bem. Porque existem pessoas boas e outras más. Porque algumas nascem na riqueza e outras na miséria. Eu pensava nessas coisas e interrogava meus pais e mestres, mas ninguém conseguia responder aos meus questionamentos. Conforme fui crescendo, essas dúvidas me acompanhavam e continuavam sem respostas. Então, passei a refletir com mais profundidade buscando entender as razões da própria vida. O que estou fazendo aqui? De onde eu vim? E após a morte, para onde vou? E as outras pessoas? E, a mais importante de todas, quem sou eu? Acompanhávamos sua narrativa, interessadas. Ela afastou uma mecha dos cabelos de fogo que caíra sobre a testa e prosseguiu. Certa ocasião, papai levou-me para visitar um velho amigo seu. Diante da moradia fiquei impressionada. Era uma construção senhorial, enorme, imponente, que devia ter sido muito bonita e luxuosa, mas que apresentava sinais inegáveis de decadência. O criado introduziu-nos em uma sala ampla e bem decorada, com janelas altas recobertas por cortinas de veludo carmesim, tapetes fofos e mácios, que já deviam ter conhecido tempos melhores. Alguns minutos depois, o dono da casa surgiu. Era um cavalheiro de estatura mediana, cabelos brancos curtos e olhos verdes muito vivos. Cheirava a lavanda. Gostei dele assim que o vi. Era simpático e agradável. Ao ficar sabendo que eu apreciava leituras, gentilmente ele me pegou pela mão e levou-me até uma grande porta, que abriu. Era a sua biblioteca. Fiquei encantada. A sala era grande e não se viam as paredes, totalmente recobertas por estantes de madeira que iam do chão ao teto. Curiosa, indaguei como fazer para alcançar os livros lá no alto, e ele, sorrindo, mostrou-me uma escada que eu não havia anotado, e que corria suavemente sobre trilhos. Em cada lado da sala vi uma dessas escadas. A emoção da lembrança fez os olhos de Mari cintilarem, como se a cena estivesse acontecendo naquele instante, e ela exclamou, magnífica! Verdadeiramente magnífica aquela biblioteca. Depois, enxugando discretamente os olhos úmidos, ela prosseguiu, então, graças à gentileza de Monsieur Alphonse, que me permitiu livre acesso aos seus tesouros, tive a oportunidade de buscar nos livros as respostas para meus questionamentos. Conquanto as pessoas afirmassem que tudo isso era bobagem, que eu deveria me preocupar mais com coisas femininas, tais como preparar-me para o casamento, aprender a cuidar de uma casa, a cozinhar, a costurar, a bordar, entre outras. Mari deu uma risada, que nós acompanhamos, e seu rosto sadento se iluminou. Ela ajeitou-se melhor no banco, tentando avaliar nosso interesse. Depois continuou, no entanto, deparei-me com uma extraordinária surpresa. Fiquei sabendo que os homens sempre se preocuparam com essas questões. Verdade? Indaguei perplexa. Sim. Dei-me conta de que a filosofia surgiu exatamente para esclarecer a existência da divindade da alma, e para responder a esses questionamentos. Então, mergulhei no estudo dos filósofos e de suas ideias, o que me foi de grande valia. E obteve resposta para suas dúvidas. Perguntou minha mãe, inclinando-se para a frente, sumamente interessada. Mari respirou fundo, balançou a cabeça afirmativamente e sorriu. Aprendi que para tudo existe uma resposta. Dei-me conta de que os povos mais antigos já tinham a crença na existência de um ser superior que governa tudo, a quem chamamos Deus, mas que pode receber várias denominações diferentes, através do tempo, dependendo da época, da localização geográfica e da cultura dos povos. Que acreditavam na reencarnação, ou existências sucessivas, tinham a consciência de que todos somos almas ou espíritos imortais, que habitamos muitos corpos para aprender e progredir. Sócrates e Platão falavam sobre esses assuntos. Mas isso é uma heresia. A nossa igreja não admite tais coisas, que considera coisas do demônio, retruquei indignada. Mária sorriu tranquila e depois respondeu,
Maria Eugênia, estou me referindo a conhecimentos que existem há milênios, antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, e evidentemente muito antes que surgisse a Igreja Católica. Portanto, são conhecimentos que não podem nem devem ser ignorados. Incomodada pelo rumo que a conversa tomara, voltei a atacar. Sabe que muitas pessoas já foram queimadas nas fogueiras da Santa Inquisição, acusadas de bruxaria, por heresias como essas. Maria Eugênia. Contenha-se, exclamou minha mãe, em voz baixa, tomando partido da francesa. Mari respirou profundamente e seus olhos se nublaram, mostrando certa tristeza. Sim, sei de tudo isso, Maria Eugênia, o que lamento, uma vez que apenas demonstra a ignorância e o fanatismo da Igreja. Além disso, eu apenas respondi a uma pergunta feita pela nossa anfitriã, Leonora, acreditando estar em um grupo seleto de pessoas inteligentes e abertas ao conhecimento. Porém, você reage como grande parte das pessoas, supersticiosas e conservadoras. No fundo, aquele tema me dava medo. Sofrendo pressões do mundo espiritual, arrepiava-me diante do assunto que me constrangia, como se todas as pessoas soubessem das minhas dificuldades. Assim, incapaz de me controlar por mais tempo, levantei-me, irritada. Com licença. Ao ouvir balelas, prefiro passear pelos jardins. O ambiente tornara-se pesado e desconfortável. Após minha saída intempestiva, mamãe sentiu-se na obrigação de dizer alguma coisa, embora tivesse um nó na garganta. Querida Mari, nem sei como desculpar-me pela atitude de Maria Eugênia. Peço-lhe perdão, e também à querida Leonora. Sinto-me envergonhada. Sem desejar justificar o comportamento de minha filha, todavia não posso deixar de explicar que ela realmente não está bem. Não se preocupe, querida Virgínia. As palavras de Maria Eugênia não me abalaram. Entendo o problema dela e sei de suas preocupações, considerou Mari, serena. Sabe? Tornou minha mãe, surpresa. Maria justificou-se, entendendo que falara mais do que devia. Não me leve a mal, Virgínia. Sabe que Pierre e eu convivemos com sua filha na França Aconteceu algo por lá que eu não saiba. Por favor, diga-me, interrompeu-a, intrigada. Constrangida, Mari notou que mamãe ignorava os fatos ocorridos em Paris. Então, com delicadeza, em virtude da presença da dona da casa, que ela também não sabia até que ponto estava a par dos acontecimentos, preferiu desconversar. Virgínia, talvez este não seja o momento ideal para falarmos sobre tais assuntos. Quem sabe em outra oportunidade. Minha mãe entendeu. Discreta, Maria desejava preservar a imagem de sua filha. Leonora, que conhecia uma parte dos acontecimentos por meio de Guilherme, gentilmente disse: vou retirar-me. Preciso dar algumas ordens e verificar como está Valentim. Assim, as deixarei mais à vontade. E já se levantava para sair, quando mamãe a impediu. Não, minha amiga. De jeito nenhum. Viemos aqui para estar com você, e podemos dialogar sobre esse assunto em outra hora. Mas, de que falávamos mesmo? Disse, tentando modificar o rumo da conversa. Ninguém se lembrava, e riram. Conversando, não haviam percebido que pesadas nuvens avançavam, ameaçando chuva. Nesse momento, alguns pingos começaram a cair e elas foram obrigadas a deixar apressadamente a pérgola rumo ao interior da casa, achando graça da situação. Entraram no casarão, alegres, já esquecidas do mal-estar de pouco antes. Os cavalheiros estavam reunidos em uma mesa, na sala ao lado, a jogar gamão, enquanto eu folheava um livro que encontrara na biblioteca. Na sala de visitas, as senhoras puseram-se a conversar, comentando as últimas novidades da corte, inclusive dos escândalos do imperador. Depois, Leonora pediu à mamãe que tocasse alguma coisa. Atendendo ao pedido da anfitriã, gentilmente ela levantou-se, sentando-se com elegância ao piano. Aos poucos, os acordes musicais tomaram conta do ambiente, enquanto as mãos delicadas dedilhavam o teclado. A pianista executou peças clássicas de compositores famosos, como Mozart, Beethoven, Chopin. Depois passou para as modinhas em voga, acompanhada pelos presentes,
inclusive os cavalheiros que, deixando a mesa de jogo, se reuniram a elas, divertindo-se a valer cantando as letras conhecidas. As horas passaram de forma agradável e alegre. Leonora mandou servir refrescos para as senhoras e para os cavalheiros. Entretidos a conversar, levaram um susto quando uma faísca cortou o céu, caindo não muito longe, e o ruído de um grande trovão soou com estrondo no ar, assustando a todos. O céu se fechara completamente, coberto por pesadas e escuras nuvens. Os criados se apressaram a fechar as janelas, com exceção das janelas da sala, que se abriam para a varanda, e acender as luzes, enquanto raios e trovões prosseguiam ameaçadores. Não demorou muito, a chuva caiu forte. Mamãe olhava para fora, preocupada com o temporal. Leonora, percebendo seu olhar, afirmou categórica: Virgínia, vocês terão de pernoitar aqui. Será? Ainda tenho esperança de que a tempestade diminua logo. Mesmo que isso aconteça, minha querida, você conhece o problema, a estrada estará intransitável. Não permitirei que saia daqui com sua filha, nessas condições. Tem razão, Leonora. Agradeço-lhe a hospitalidade. Ficaremos. A dona da casa mostrava-se alegre e jovial. Não posso dizer que lamento esse incidente. O período de seca já durava por tempo excessivamente longo, e esta chuva, como aquela que caiu há alguns dias, é providencial. Nossas lavouras estavam morrendo e os animais emagreciam, sem pasto e sem água. Além disso, teremos mais tempo para conversar. Mandarei aprontar os quartos. Agora, dê-me licença. Preciso ver como está Valentim e dar algumas ordens na cozinha. Voltarei em breve. Quando Leonora retornou, vinha mais tranquila. Meu marido tomou seus remédios e já adormeceu. Peço-lhes desculpas pela ausência dele à mesa. Convido-os para nos dirigirmos à sala, onde o jantar será servido. Sentamo-nos e os pratos se sucederam, com finura e delicadeza. Após a sobremesa, Leonora nos levou para a sala ao lado, onde seria servido o café. Não demorou muito, cansados, os hóspedes estavam sonolentos. Pierre foi o primeiro a se retirar, logo acompanhado por Guilherme. Sentia-me também sonolenta e, da mesma forma, após desejar boa noite aos demais, recolhi-me aos aposentos que me foram designados. Ficando a sós, as três senhoras conversaram ainda por algum tempo. A dona da casa, com um sorriso, propôs: que tal continuarmos nossa conversa da tarde, interrompida? Estou curiosa. Bem lembrado, Leonora. Também tenho maior interesse em saber em que os estudos de Mária podem auxiliar no tratamento do Sr. Cerqueira, concordou minha mãe. Assim requisitada, Mária não se fez de rogada, tem tudo a ver, minhas caras amigas. Se considerarmos que a alma é imortal e que a reencarnação é um fato, e analisando a lição da natureza que mostra que cada um de nós colhe aquilo que semeia, chegaremos à conclusão de que a ventura ou a desventura são causadas pela própria alma. Se nós temos uma doença, em nosso pensamento está radicada a cura ou a enfermidade. Leonora e mamãe arregalaram os olhos de espanto. Aprendeu isso com os filósofos? Indagou Leonora. Mário titubeou um instante, como se cogitando da conveniência do que iria dizer. Não propriamente. Aprendi com os anjos de luz que me aparecem e que me orientam. Eles afirmam, porém, que não está longe o tempo em que essas verdades serão divulgadas e conhecidas por todas as pessoas. As outras duas estavam pasmas e sem ter o que dizer. Extraordinário, disse Leonora. Incrível, exclamou minha mãe, considerando, se isso é verdade, como agir para estarmos sempre bem. Cultivando o bem e mantendo o pensamento puro. Esses anjos me informam que a resposta está no Evangelho de Jesus. Como assim, Marte? Somos católicos, meu marido sempre foi religioso e todas as semanas ele ia à igreja, assistia a missas, comungava e confessava. No entanto, por que está tão gravemente doente? Interrogou a dona da casa. Não posso lhe afirmar com certeza, Leonora. O problema dele pode ser causado por erros cometidos há muito tempo, em outras vidas, ou causado pela maneira de pensar e agir na existência atual. Não entendo, Mari.
Mas o fato de meu marido ser um católico devoto não pesa a favor dele. Leonora, Cristo diz que a cada um será dado segundo suas obras. Então, se a pessoa sofre,